Meus irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos fazendo a leitura da lição 13, que estaremos estudando no próximo domingo, dia 27 de setembro de 2020. Neste trimestre estamos estudando o tema Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A lição de número 13, que fecha esse terceiro trimestre, tem como título A vigilância conserva pura a igreja. O texto áureo se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículo 37, que diz assim: E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. A verdade prática, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo nos nossos dias. A leitura bíblica em classe, segunda-feira, Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 16, o padrão divino para a igreja. Terça-feira, Evangelho de São Marcos, capítulo 16, do versículo 17 ao 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Numa igreja pura, Deus opera maravilhas. Quarta-feira, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 16. A igreja é a coluna da verdade. Quinta-feira, aos Efésios, capítulo 2, do versículo 19 ao 22. A igreja é a família de Deus. Sexta-feira, aos Efésios, capítulo 1, do versículo 17 ao 23, e também capítulo 5, versículo 23. Cristo, a cabeça da igreja. Sábado, Salmo 90, verso 17, e Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Deus confirma o trabalho da igreja. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13, que lemos: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquinejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que os vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O objetivo geral da lição 13 será sinalizar a necessidade de o aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. A introdução da nossa lição diz assim: Chegamos à última lição deste trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus 25, do 1 ao 11, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abre os corações para compreendermos a sua palavra,
pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Amém. O ponto 1 da nossa lição diz assim: meia-noite, o dia que já passou. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia, que está para terminar é a dispensação da igreja. Romanos 11, 25 e Lucas 21, 24. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. A Bíblia diz que somos o sustentáculo da verdade, que grande é a nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia. João 9:4. Pois a noite há de vir, e então não será possível fazer mais nada. A síntese do tópico 1 que acabamos de ler: à meia-noite o dia findou. Tudo o que aconteceu pertence ao passado, ao ontem. Ponto 2 da lição. Meia-noite, início de um novo dia. Diz assim a lição: este fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, a meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia será esse? O atalaia responde: vem amanhã e vem também a noite. Isaías 21, versículo 11 e 12. Subtópico 1. Amanhã começará. Um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavavam suas vestiduras em seu precioso sangue. Esse é o dia de Jesus Cristo. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e de seu sofrimento. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados, os vivos. Jesus levará sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirão para sempre, o sempre. Desde já oremos e digamos: amém, ora vem, Senhor Jesus. Subtópico 2. A noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro, para um mundo que rejeitou a Jesus. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. As trevas dominarão a terra. Para os homens que não houverem dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança, e a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Ponto de número 3 da lição. Meia-noite, a hora de trevas. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. O lugar escuro em que vivemos parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. Subtópico 1. A natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Hoje, toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Por isso, há terremotos, pestes, fome, catástrofes de toda a ordem. A Bíblia já previu tudo isso. Subtópico 2. Os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem, em particular, será atormentado por tentações de toda espécie. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. Subtópico 3. As nações estão em trevas.
A guerra e rumores de guerras. O perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação, e não há lugar para recuo. As trevas da meia-noite já chegaram. Ponto de número 4. Meia-noite, a vinda do noivo. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas a partir da meia-noite, ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá terra e o céu. Será a noiva exclamando: chegou o noivo. Em Mateus 25:10 está escrito: chegou o esposo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres, pois os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos juntos serão arrebatados ao encontro do Senhor, com o Senhor nos ares. Seremos arrebatados ao céu, para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas que Jesus foi nos preparar e para as quais fomos comprados com o seu precioso sangue. Ponto 5 da lição. O clamor da meia-noite, um brado de alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. É esse o clamor que ouvimos em nossos dias. Meu irmão, você está ouvindo já este clamor? Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem em breve? Está atento aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho, enquanto houver tempo. Fomos chamados por Deus para sermos atalaias, e nossa função é despertar o povo. Temos que anunciar aos homens que Jesus vem em breve. Obreiros e crentes em geral, não nos cansemos de anunciar a volta de Jesus. Não é bastante que uma vez tenhamos sido feitos filhos da luz e vestidos de vestes nupciais. Precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Por isso diz a Bíblia: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Os membros da igreja de Filadélfia eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor, para não serem roubados. É isso que a palavra de Deus nos ensina com a ordem: vigiai. Subtópico 1. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono pode ser causado, primeiramente, pela desobediência, como aconteceu a Jonas. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo, para não adormecermos. Também a preguiça causa sono. Quando Davi ficou em casa, desocupado, enquanto seu exército combatiam, caiu em tentação. Por isso é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo-a ali. Esgotamento espiritual por falta de renovação também pode causar sono. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. Precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive ao sono. Subtópico 2. Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Ele nos desperta pela sua palavra. Jesus despertou seus discípulos, falando-lhes como é preciosa a palavra de Deus. Quem a estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. Aleluia. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como o óleo na lâmpada. Vive, pois, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar. E isto o conservará preparado para o encontro com o Senhor. A oração é outro fator de importância,
para o qual Jesus chama a nossa atenção. Disse ele: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E acrescentou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Significando que, se os discípulos orassem, o espírito prevaleceria sobre a carne. Por que a oração é um recurso tão importante para nos manter vigilantes? Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. Então ficamos fortes e felizes. Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. O rosto de Moisés resplandecia quando tinha estado com Deus no monte. Semelhantemente também Estevão. A oração é uma arma eficaz contra Satanás. Quando combatemos e prevalecemos contra o nosso inimigo, permanecemos vigilantes. A oração é, finalmente, o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. A oração nos enche de sua graça e nos faz prontos para o grande culto nas nuvens. Que Deus nos guarde a todos vigilantes, a fim de podermos ver um dia a glória de Deus. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação e purificação, para que não apareça alguma mancha em nossos vestidos, porque qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Assim estaremos sempre preparados e um dia o veremos tal como ele é. E a conclusão da nossa lição, e fechando o nosso trimestre, diz assim: quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sai-lhe ao encontro. É precisamente isto que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E nós devemos estar prontos a responder: já a sua noiva se aprontou. Lemos em Mateus 25:7 que ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje? Que Deus permita que nas nossas lâmpadas, nas nossas vidas, se cumpram as palavras de Lucas 12, 35 e 36, que diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. O Espírito Santo nos está despertando hoje para que estejamos nessa condição, estejamos atentos e sensíveis à sua voz. Amém. Deus abençoe, meu irmão, e até a próxima oportunidade.